Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre multiplicação e divisão com números racionais, as frações. Vamos lá? Bom pessoal, lembrando que para a gente fazer operações com as frações a gente tem que seguir regras. Existe uma regra específica para adição e subtração, que tem um vídeo que está aparecendo aqui no card. Existe também as regras de multiplicação e existe outra regra para divisão. E outra também para potência, que na verdade vai ser a multiplicação dos fatores iguais. Ok? Vamos lá ver a multiplicação? Ó, na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Lembrando que na fração 3/4, o número 3 é chamado de numerador e o número 4 é o denominador. Ou seja, o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Basta a gente fazer o quê? Multiplicar eles. Vamos lá? Vamos lá então. Primeiro exemplo aqui. 3/8 vezes 2/9, certo? O que eu vou fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 9, 72. Eu consigo simplificar essa fração aqui por 6. Tudo bem? Então vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 12. Perfeito? Então, essa é o resultado dessa multiplicação entre frações. Vou para a questão B aqui. Menos 6 vezes 5/9. Bom? Professor, mas essa aula não era só sobre multiplicação de frações? Exatamente. O número 6 aqui também ele é um número inteiro, né? Ele também pode ser escrito como uma fração, se eu colocar o número 1 aqui embaixo. Então, eu adiciono esse 1 e faço as operações. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Menos 6 vezes 5 vai dar menos 30. 1 vezes 9, 9. Dá para eu simplificar aqui por 3, certo? Vai dar menos 10 terços, beleza? Vamos ver a letra C. Letra C, menos 5 sextos vezes menos 3 décimos. Certo? Professor, para que está entre parênteses? Porque aqui é negativo, tudo bem? Então, eu vou fazer a seguinte operação. O 5 eu vou multiplicar com o 3 e o 6 eu vou multiplicar com o 10. 5 vezes 3 é 15. Vou fazer aquela análise de sinal. Negativo com negativo fica positivo. Tudo bem? 6 vezes 10, 60. Então, vai ficar essa fração, que eu consigo simplificar ela por 3. Vamos tentar inicialmente por 3, que vai dar 5/20. Dá para simplificar ainda por 5. Professor, poderia ter simplificado por 15 direto? Poderia, tá? Aqui vai ficar 1/4. Perfeito? Então, nós temos esses 3 exemplos aqui. Vamos continuar. Na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. O que é isso, professor? Inverso de uma fração. O que é um inverso? Se o produto de dois números racionais é igual a 1, a gente diz que cada um deles é o inverso do outro. Qual seria, então, o inverso da fração 1/3? O inverso da fração 1/3 seria a fração que eu multiplico ela, que vai dar o resultado 1. Ou seja, 1/3 vezes algum número aqui, que vai dar 1. De uma maneira mais simples, o inverso basta você inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está para cima vai para baixo. Ou seja, 1/3 tem como inverso... inverso a fração 3/1. Ou seja, o próprio 3. Qual que é o inverso de 1/3? O inverso de 1/3 é 3. Porque quando eu for multiplicar 1/3 vezes 3, né, eu adiciono 1 aqui embaixo, vai ficar 3/3.
3 terços é igual a 1. Tudo bem? Então, ou seja, a gente vai pegar a primeira fração e vai multiplicar pela segunda invertida. Então, vamos lá. Nós temos dois exemplos aqui que nós vamos realizar a divisão, né? Então, eu vou copiar aqui 5 sobre 12, ou 5 dozeavos, tá? E dividido por 2. Esse dividido por 2 aqui, eu vou escrever da seguinte maneira, né? O 2 tem que ser inversa. Qual que é a inversa do 2? É como se tivesse o 1 aqui embaixo, o 1 passa para cima e o 2 passa para baixo. Ou seja, vai ficar meio. Então, dividir por 2 significa multiplicar por meio. Perfeito? Então, eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 1 e 12 vezes 2. 5 vezes 1 é 5. 12 vezes 2, 24. Dá para simplificar? Não. É esse valor aqui mesmo. Tudo bem? Qual é a outra forma, professor? Vou apagar aqui, vou fazer do outro lado. Chama-se barriguinha, barrigão, digamos assim, tá? Eu vou escrever a primeira fração e vou dividir ela. Dividir é colocar em fração. Dividir ela por 2, tá? Não estou invertendo a segunda. E lembrando que esse 2 é como se tivesse um 1 aqui embaixo, para a gente fazer as operações, certo? E aqui eu vou fazer o quê? Barriguinha e um barrigão, tá? E vou multiplicar esses valores. 5 vezes 1, 5. 12 vezes 2, 24. Beleza? Compara que deu o mesmo resultado nessas operações de formas diferentes. Então vamos lá para o segundo exemplo. Ó, menos 6. Nesse menos 6 é como se tivesse um 1 embaixo. Perfeito? Ele está dividindo por 3 quintos. O que eu faço? Mantenho a primeira fração, menos 6 sobre 1, e multiplico pela segunda invertida. O 5 passa aqui para cima e o 3 vem para baixo. 5 terços. Perfeito? Então, agora eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Vamos lá. Menos 6 vezes 5, menos 30. Dividido por 3. Isso aqui dá um total de menos 10. Uma divisão inteira. Vamos fazer pelo barriguinha, barrigão? Então, vamos lá. Menos 6. O que tem embaixo do 6? Tem o 1. Tudo bem? Dividido por 3 quintos. Barrigão, barriguinha. Ou barriguinha, barrigão. Menos 6 vezes 5, menos 30. 1 vezes 3, 3. Isso tudo vai me dar um resultado de menos 10. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo aqui. 1 dividido por 6 sétimos. Vamos lá? Então, eu tenho 1 dividido por 6 sétimos. Assim, professor? Não, gente. Não. A gente tem que escrever o 1, 6 sétimos. Lembrando que embaixo do 1 tem o próprio 1. Barrigão, barriguinha ou barriguinha, barrigão. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. Ou a gente pode fazer daquela maneira. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Quem que é a inversa de 6 sétimos? 7 sextos. Ou seja, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. Perfeito? Vamos lá para a próxima aqui. Vou arrastar aqui para vocês. Esse exercício aqui. Tá com a letra C e D que eu fiz uns recortes do material que eu tinha. Tá bom? Menos 2 terços dividido por menos 5 sextos. Tá? Eu já tenho que menos e menos aqui vai virar um mais. Então, na verdade, eu vou até apagar aqui. Vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Barriguinha, barrigão. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Dá para simplificar, professor? Dá por 3. Divido aqui por 3. Vai ficar 4 quintos. Certo? Também posso fazer através da invertendo a segunda, né, no caso. Então vai ficar aqui, ó, menos 2 terços multiplicado pela segunda invertida. Lembrando que a gente já falou sobre sinais, eu vou apagar o sinal porque é menos com menos, nem vou colocar, tá? Eu vou colocar como se fosse mais. Perfeito? Então aqui vai ficar 6 quintos. Tudo bem? Então, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Então, simplificando novamente por 3, certo? Então, vai me dar um total de 4 quintos. Perfeito, pessoal?
Espero que vocês tenham entendido, espero que seja de bastante utilidade esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like aqui, compartilhe com seus colegas e até a próxima. Tchau, tchau.